Olá meninas, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma aula bem moderna com tema floral. Aqui temos rosas, né? Com acabamento em volta com estêncil. Vai ficar show, espero que vocês gostem. Eu coloquei aqui fita crepe em volta para facilitar a pintura, porque eu vou pintar aqui com marrom para combinar com o meu barrado. Então eu vou puxar as cores sempre para a tonalidade marrom, tá? Então aí eu já coloquei a fita crepe, porque assim fica mais fácil pintar. Você pode sair fora e não vai borrar a marca, certo? E aí nós temos duas rosas grandes aqui. É muito bom pintar rosa assim, tamanho extra, tamanho GG, que fica mais fácil a pincelada, tá? Então eu vou separar as tintas, nós vamos começar do fundo, daqui do marrom, depois aqui nós vamos esfumaçar também em volta da rosa, tá? Deixa eu pegar aqui as tintas. Separei aqui o marrom e o jacarandá. O jacarandá é um tom mais escuro que o marrom, então vai ficar bonito aqui para sombrear. Eu vou pintar esse canto aqui, pincel número 12. Pintar todo esse canto aqui, aguardar a secagem e vamos aplicar esse estêncil de folhagens nesse lado aqui, tá? Essa repartição aqui, esse espaço, eu vou aplicar tijolinhos, estêncil de tijolinho. Então, a princípio, vamos trabalhar aqui esse fundo com o marrom. Tudo ele vem até aqui, ó. Ele desce aqui, tá, gente, ó. Então, ele vem aqui, ó. Toda essa parte aqui, você pode pintar sem problema. E a fita crepe para proteger, para não borrar o outro lado, tá? E o jacarandá, ele entra nos cantinhos desse quadrante aqui. Então, ele entra nessas bordas aqui, ó. Agora não tá aparecendo muito porque tá molhado, o marrom tá úmido. Mas depois de tudo sequinho, você volta aqui, nesses cantinhos aqui assim, ó, onde eu tô mostrando, e passa o jacarandá. Vai ficar bem escurinho, vai ficar bem bonito, olha, já dá pra perceber um pouquinho aqui, ó, né? Mas quando tiver seco, eu volto aqui e preencho. Então, gente, aqui tudo marrom, ó, marrom. Aqui em cima, marrom também. Pode descer aqui e aqui também. Vamos lá? Tudo marrom com sombra de jacarandá. Pronto, tudo sequinho aqui no marrom. Agora nós vamos pintar esse espaço aqui com telha, pincel número 10. Porque depois que secar esse telha aqui, nós vamos usar esse estêncil de tijolinho com amarelo pele, vai ficar bem bonito. Tá? Então aqui é só passar a tinta, aguardar a secagem e a gente já volta aqui com estêncil de tijolinho. Aqui eu acelerei a secagem com o secador de cabelos, certo? Então tá bem sequinho e com estêncil de tijolinho nós vamos decorar esse espaço aqui. Ó, encaixa direitinho. Tem a fita crepe do lado de cá, então não vai borrar, tá? E o pincel pituá com amarelo pele. E nós vamos esfumaçar aqui.
Acabou a tinta, pega mais um pouquinho, tira o excesso num paninho do seu lado aí. Aí vamos descendo, ó, tá feito. Agora novamente aqui embaixo. Ele não é de sobreposição, sabe? Ele não tem encaixe, mas você vai e encaixa mais ou menos os tijolinhos para eles ficarem na mesma direção. Mas não tem sobreposição, ele não é de sobreposição. Aí pega mais tinta e vamos continuar até aqui embaixo, tá? Agora que já está sequinho, nós vamos tirar, olha só que legal. Tira a fita crepe e vamos passar para dentro, para proteger os tijolinhos. E aí vamos fazer as folhas deste lado aqui. Opa, deixa eu arrumar direitinho aqui. Pincel pituá. Eu tenho aqui um arranjo de folhas que eu acho que vai ficar legal. Separei aqui o verde pistache e o verde oliva. Então, nós vamos fazer assim alternados, algumas folhas com verde pistache e outras com verde oliva. Pouquinha tinta para não borrar, tá? Ó, vou alternar, vou pôr um pouco aqui em cima. E depois a gente vem com o verde oliva. Ó, tira o excesso, não vai direto da tampinha para o stencil. Você tem que tirar o excesso de tinta. É bem fácil fazer isso, gente. É bem gostoso de fazer. E um pouquinho do verde oliva. Tiro o excesso. Ele é mais escuro. Tá vendo aqui como foi bom ter colocado o esparadrapo nessa posição? Opa, não posso mexer minha mão aqui, porque senão sai fora. Aqui, ó, porque assim não borra o tijolinho, né? Vamos ver como é que ficou. Deixa eu só passar mais um pouquinho aqui. Tá muito... tá sem tinta, né? Olha só que legal. Né? Ficou bem bonitinho. E aí termina aqui em cima com mais um pouquinho de folhas.
E aqui eu tava pensando em fazer folhas também, gente, nesse marrom, porque esse marrom faz parte desse quadrado aqui, do retângulo, né, na verdade. Então eu acho que eu vou colocar folhinhas aqui também. Com carinho, mas eu acho que vai ficar bom, tá? Então vamos lá? Agora é só tirar as fitas, ó, que fica tudo certinho. Tá vendo? Olha que legal. Vale a pena a gente ter um pouco mais de cuidado, mas pelo menos você sabe que vai ficar certinho, né? Aqui também, ó. Embaixo. Pode tirar de tudo. E agora nós vamos começar a trabalhar o fundo, o esfumaçado aqui em volta das flores. Aqui esse fundo aqui, tá vendo? Preparar esse fundo. Então eu vou separar as tintas pra gente começar. Então agora nós vamos com o pincel número 12, cortado e lixado. Nós vamos esfumaçar esses cantinhos aqui, ó. Tudo aqui em volta das rosas. Primeiro umedece o fundo com clareador por partes. Não adianta você passar em todo o fundo porque vai secar. Então vem aqui, ó, umedece essa parte e vem com movimento circular com verde soft. Poderia ser o amarelo, o marfim, pensei no marfim. Mas eu acho que o verde soft vai ficar bem bonito. Aí você faz combinando com o seu barrado aí, tá? Então, ó, vem devagarzinho. E vamos preencher todo esse fundo aqui com esse esfumaçado. Ó, vem nesse cantinho. E isso nós vamos fazer em volta dela toda, tá? Toda em volta das rosas. E sai com clareador. Não deixar marca, aquele contorno em volta, sabe? Tem que ficar esfumaçadinho. Passou a tinta, esfumaça. Tá? Então, nós vamos fazer em volta de toda a rosa. Desse mesmo jeitinho que eu fiz aqui, nós vamos fazer aqui, saindo aqui também, ó, esses cantinhos. Primeiro umedecendo com o clareador. Pronto, agora com marrom, pincel número 12, nós vamos escurecer os cantinhos. Não dá para usar o pituá porque ele borra, né? Tem que ser um pincel cortado e lixado. Ó, escurece os cantinhos, aqui no meinho. Um marrom mesmo, tá? Para combinar com o barrado lá e com esse contorno que a gente fez aqui em volta marrom. Ó, vem no cantinho, descarrega a tinta. Limpa o pincel num paninho para tirar o excesso e aqui com movimento circular a gente escurece.
O fundo tem que ser feito antes das rosas, porque ele está por trás, né? Então a gente sempre pinta aquilo que está por trás antes. Por isso que eu já estou fazendo esse acabamento aqui, para depois a gente trabalhar no motivo em si, né? Nas folhas e nas rosas. Não, porque muita gente, eu vejo que eles deixam por último para fazer o fundo por último, fazer esse esfumaçado depois que está tudo pronto. Eu já não consigo fazer dessa forma porque eu acho que borra. Então a gente tem que fazer sempre o que está por trás, para depois finalizar o que está pela frente, né? Então eu já me acostumei dessa forma, a fazer o fundo primeiro e já deixa prontinho. Aí você não precisa mais se preocupar. Então vamos lá? Tudo aqui nos cantinhos, tá, gente? E vai esfumaçando. Pronto, gente, agora nós vamos pintar as folhas que estão por baixo das flores, né? Então eu separei aqui verde pistache e verde oliva. Então a metade da folha a gente pode colocar o verde pistache. Eu estou com o pincel número 10, tá? Cortado e lixado. As folhas são até que grandes. Então, de um lado o verde pistache e do outro lado o verde oliva. Nós vamos fazer isso em todas as folhas, aí depois voltamos com o acabamento, tá bom? Pronto, tudo preenchido. Aqui eu coloquei uma fita crepe, gente, para não borrar, tá? Para ficar retinho depois que tirar. Então, nós temos aqui verde pistache e o verde oliva. No lado do verde oliva, nós vamos escurecer com verde pântano, pinceladas afastadinhas, olha, tá? E do outro lado, limpa o pincel no paninho. E do outro lado, o branco. Puxa de dentro pra fora. Eu estou com o pincel número 6. Tá? Pronto, ó. Isso nós vamos fazer em todas. Aí depois, com o pântano, de fora para dentro, nós vamos fazer uma puxadinha. Ó. E do outro lado com o branco. Limpa o pincel no paninho. E faz a nervura no centro com verde pântano. Tá? Então, nós vamos fazer em todas as folhas esse mesmo procedimento. Do lado que nós passamos o verde oliva, vamos escurecer com pântano, com verde pântano. Dá 2 pinceladas só. Já aproveita e já faz nas outras também. Aí depois você pode maquiar essa folha, depois que ela estiver bem sequinha, já, né, prontinha,
Aí você pode voltar com um pouquinho mais de branco para acentuar mais a luz, tá? Pronto, nós vamos começar a fazer a rosa. Essa rosa aqui que tá bem na frente, tá? Separei flamingo, que pode ser o coral, se você não tiver o flamingo, coral, são bem parecidos, e o púrpura para sombrear. Pincel número 10, nós vamos começar pelas pétalas que estão por baixo, eu não começo por aqui. Até dá para começar, mas para ensinar eu prefiro começar por baixo. Então essa é a última pétala, então nós vamos passar o flamingo, depois vamos sombrear com púrpura. Pincel número 10. E aí já vem com púrpura escurecendo aqui embaixo, ó. É só fundo, tá, gente? Aqui não tem nada de acabamento, não, ainda estamos começando a fazer. Tanto é que não pega muito bem as cores, né? Porque tá muito úmido, mas já já a gente volta aqui e retoca. Aí vamos para outra pétala. É uma flor grande, uma rosa bem grandona. Preenche direitinho, não deixa aparecendo o fundo do tecido, tá? Um púrpura aqui por baixo. E vamos seguindo, vamos subindo. Tem uma pétala aqui, ó, de lado. É bom pintar flores grandes assim, o pincel corre, é mais fácil, tá? Do que uma florzinha pequenininha. Para aprender é muito melhor, muito mais fácil. Então, passou nessa pétala, aí já vem com púrpura por baixo, ó. E deixa quieto aí, depois a gente volta com a segunda demão. Então, ela ficou mais escurinha aqui e mais clara na ponta. A mesma coisa aqui, ó. Aí, vamos para outra pétala. Eu vou fazendo assim um pouco de cada lado. Assim, a gente, quando chegar lá em cima, já tá... As laterais já estão todas prontas. Flamingo. E aqui embaixo, púrpura.
por trás, né? Aqui tem uma dobra. E assim a gente vai subindo, pétala por pétala, sempre por baixo, sombra, né, ó. Tem uma pétala aqui dobrada, então aqui embaixo vem a sombra. Aqui também, ó, tem duas pétalas dobradas. Aqui, então vem sombra aqui embaixo. Sombra por trás da pétala. Aqui atrás, ó. Nós vamos sombrear e assim nós vamos até lá em cima, tá? Então, vamos lá? Um pouquinho do púrpura por baixo, ó. Agora, essa parte de cima aqui é a mesma coisa, gente, o mesmo raciocínio aqui, a mesma técnica. O centro, o miolo aqui mais escuro, com púrpura.
por trás de cada marquinha aqui, ó, você pode escurecer mais, marcar ela com púrpura aqui por trás, ó. E completar os espaços vazios, né? Então aí vamos lá com o flamingo. Mistura um pouquinho, ó, entra, completa bem o fundo do tecido. Pronto, tá toda preenchida. Aqui também é mais escuro. E agora nós vamos aguardar um pouquinho a secagem pra gente começar a mexer pétala por pétala. Não é de uma vez que nós vamos pintar aos pouquinhos, pétala por pétala mesmo. Então vamos lá fazer o acabamento dessa flor grandona aqui. Eu já fiz nessa pequena aqui que tá virada, mas nós vamos fazer do mesmo jeito nessa daqui. Então eu peguei o flamingo, vamos conferir, flamingo, isso mesmo, e misturei com branco. Então deu um tonzinho abaixo do tom do flamingo, né? Mas ficou no mesmo tom. Nós vamos começar por baixo. Eu tô com 2 pincéis aqui porque pra mim é mais fácil. Com o pincel número 10, nós vamos escurecer por baixo, mas vai por partes porque senão vai acabar secando, tá? Então faz algumas pétalas e depois aguarda. E aí com outro pincel, número 10 também, nós vamos iluminar.
Sempre começa de baixo para cima, que facilita mais a formação da pétala, né? Aí aqui eu já umedeci aqui embaixo, então eu venho só com a misturinha do flamingo e branco na bordinha. E esfumaça. Aqui tem uma dobra. Faz a parte de baixo. E vamos subindo, escurecendo por baixo, em volta. No caso aqui é uma pétala dobrada, né? Então eu escureci tanto embaixo quanto em cima. Aí dá uma misturadinha, ó, pra não ficar parada a tinta. Aí vamos pro lado de cá. Vamos escurecer aqui, ó, embaixo dessa pétala dobrada, deixar mais escurinho aqui embaixo. Dá para entender direitinho aí? Eu tô indo bem devagarzinho,
para vocês marcarem bem as pétalas. Essa saiu fora. E vamos caminhando, umedecer novamente com púrpura. Aqui no centro é bem escurinho. Aqui no centro ilumina também. É importante trazer essa luz aqui para o meio. Do outro lado.
Um pouquinho do púrpura por trás aqui. Olha as duas. Faltou essa aqui, né? Só vir com uma misturinha aqui na bordinha e esfumaçar. Certo, gente? Olha a outra do lado de cá. Foi bem rapidinho de fazer, não é difícil, porque ela é grande, né? Então os pincéis são grandes, 10, 8, 10, então dá pra você... Olha outra pétala aqui sem fazer, gente. Não, hoje eu tô demais, tá? Tô deixando pétala aqui sem fazer. Mas é rapidinho. Tá? E aí, se você quiser colocar, eu acho que eu vou colocar sim, uns galinhos aqui com aquele próprio stencil. Com esse stencil aqui que a gente usou, esse aqui, ó. Saindo aqui uns verdinhos aqui. Eu acho que vai ficar legal. Ó, tá vendo? Aqui caindo. Então, deixa eu separar a tinta aqui. Pronto, gente. Fiz aqui umas folhinhas com stencil, né? Aí preencheu esses vazios. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas rosas aqui e que vocês pintem aí bastante, né? É um modelinho que é prático para qualquer, até para uma bolsa você pode fazer essa colocação, fica bem bonito. Tá bom? Vou deixando vocês por aqui e até a próxima. Beijinhos, tchau, tchau!